Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre números quânticos, um assunto que não costuma cair no vestibular da FUVEST, da Unifesp, da Unicamp, mas que pode cair em outros vestibulares Brasil afora. O elétron foi considerado por nós inicialmente como uma partícula, mas ele pode ser considerado como uma onda. Essa dualidade onda-partícula, o elétron poder ser considerado como uma partícula, que no modelo de Bohr tinha órbitas circulares, e no modelo quântico, né, vai ser considerado também como uma onda, né, para cada elétron a gente pode escrever uma equação de onda. Para cada onda a gente tem uma resolução da equação de onda que resulta nos números quânticos. Os números quânticos, eles vão caracterizar como que o elétron se comporta ao redor do átomo. São 4 números quânticos. O número quântico principal, ele diz respeito à camada ou nível que o elétron se encontra e se relaciona com a distância do elétron ao núcleo do átomo. Nós já estamos acostumados com isso. Então, no modelo de Bohr, né, ele dividiu a eletrosfera, né, em órbitas circulares. Então, no modelo de Bohr, aquelas mesmas camadas K, L, M, N vão ser aproveitadas depois para o modelo quântico. O número quântico do momento angular do orbital, antigamente chamado de número quântico secundário, se cada número quântico principal diz respeito a um nível, a distância que o elétron se encontra do núcleo do átomo, o número quântico do momento angular diz respeito ao subnível, né, ou às subcamadas. Então, cada nível, né, é feito de vários subníveis ou subcamadas. Tá? E diz respeito à forma do orbital esse número quântico. E o número quântico magnético, né, ele nos conta qual é a orientação desse orbital no espaço. Então, a gente vai ter que definir, né, o que vem a ser orbital. Tá? Antes de definir o que vem a ser orbital, vamos lembrar. Resumindo, para cada número quântico n, temos um nível, uma camada. Para cada número quântico L, número quântico secundário, temos um subnível, uma subcamada. E para cada número quântico ml, nós temos um orbital. O orbital é a região de maior probabilidade de você encontrar o elétron. Os orbitais que vocês vão se deparar nos vestibulares vão ser desses dois tipos aqui. Um orbital do tipo S, que tem um formato esférico, ou um orbital do tipo P, que tem um formato de halteres. A representação gráfica dos orbitais é feita assim, marcando um quadradinho, e dentro de cada orbital cabe no máximo 2 elétrons. Isso vem de um conceito importante, do princípio importante chamado princípio da exclusão de Pauli. Num orbital, podemos encontrar no máximo 2 elétrons, e esses elétrons têm necessariamente spins opostos. Os spins, né, é o que a gente chama de número quântico de spin. Ele pode ter apenas 2 valores, mais meio ou menos meio. A gente pode associar ele como se fosse o sentido de rotação do elétron em torno do próprio eixo. Embora não seja exatamente isso, mas para a resolução de questões vestibular, isso vai resolver os seus problemas, né? Consequência, né, do princípio da exclusão de Pauli é que o subnível S, né, cabe no máximo 2 elétrons nele. Portanto, ele só pode ter um único orbital. Já no subnível P, cabem 6 elétrons. Como em cada orbital só podem ter 2, eu tenho que ter 3 orbitais P's em cada subnível P. Você não pode confundir o subnível com o orbital. Um orbital do tipo P tem esse formato de halteres. Um subnível P, então, tem 3 orbitais desses aqui. Isso eu acho importante desenhar para vocês. Então, olha só. Esse seria um orbital. Esse aqui seria um outro orbital P. Então, aqui nós teríamos, né, uma região do espaço, que você tem que imaginar. Imagina que você tivesse, né, 2 bexiguinhas amarradas. Isso seria um outro orbital P. E, ortogonal a isso, teremos ainda mais um outro orbital, que seria aqui, ó. Então isso aqui seria o eixo Y, isso aqui é o eixo X, e aqui, ó, o eixo Z lá para trás da tela e para frente da tela, teremos mais um orbital. Então isso tudo, esse conjunto, né, teria 3 orbitais P's. Então cada subnível P, ele tem 3 orbitais P's, e essa é a representação gráfica disso.
gente vai concordar que fica mais fácil representar graficamente assim do que ficar desenhando os orbitais. Certo? Bom, vamos relacionar isso com o nosso diagrama de energia da eletrosfera. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, você se acostumou a fazer distribuição eletrônica usando esse diagrama nos subníveis. Nós vamos agora fazer, além dos subníveis, a distribuição eletrônica nos orbitais. Então, aqui nós temos, né, o oxigênio. O oxigênio tem Z igual a 8, então ele tem 8 elétrons para serem distribuídos. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, é aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p4. E você coloca isso aqui, né, numa linha. Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica nos orbitais, o subnível S tem um orbital S representado assim. O outro subnível S do 2s também tem um único orbital S. Já o P tem 3 orbitais do tipo P. E a gente distribui os elétrons, lembrando que eles têm que ter spins opostos, né? Um spin up e o outro tem que ter o spin down, um para cima e um para baixo. Se isso aqui a gente considerar que vale menos meio, o spin desse cara aqui vale mais meio. E não há uma convenção. Se eu considerar que esse é mais meio, esse aqui é menos meio. Então vamos distribuir os elétrons. Nesse orbital cabem 2, que são esses 2 elétrons que estão aqui em cima. Então eu coloco assim, ó, 1, 2. Aqui também cabem 2 elétrons. 1, 2. E aqui cabem 4. Eu só posso preencher um orbital depois que o outro já está semi-preenchido. Então, preenchi um orbital, só vou completar se não tiver orbital vazio. Se tem orbital vazio, eu continuo preenchendo os orbitais vazios. Então, como eu tenho que colocar 4, 1, 2, 3. O quarto elétron eu coloco aqui. Veja uma forma errada de preencher. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aqui já está errado, porque eu teria que colocar esse elétron no orbital seguinte, 3, 4. Por que que essa forma está errada em relação a essa? Porque eu deveria ter, só posso completar um orbital depois que todos já estão semi-preenchidos ou preenchidos pela metade. Tá? Eu vou repetir essa última para vocês observarem de novo. Então a forma correta foi aquela que eu coloquei em cima, então vou fazer de novo da forma errada para você ver como você não deve fazer. 1, 2, até aqui tudo bem. 1, 2. Agora, como que eu devo preencher aqui? Um elétron em cada orbital. A gente brinca com a regra de Undy, você coloca um elétron de cada vez por orbital. Então eu deveria preencher assim, ó. 1, 2, 3, 4. Essa seria a forma correta. Como eu quero fazer a forma incorreta, eu vou deixar aqui um jeito errado preenchido. Então eu vou preencher 1, 2, só isso já estaria errado. 3, 4. Então essa forma de preencher é a forma errada. E é aqui que está o nosso erro, né? Eu deveria ter colocado um elétron de cada vez e o próximo elétron no primeiro dos orbitais. Vamos ver algumas questões envolvendo números quânticos e como é que a gente trabalha isso para os vestibulares. Olha só, imagina que a questão pede isso. Ela pede para você qual o conjunto de números quânticos para o último elétron, né, do átomo de nitrogênio. Esse último elétron que a gente costuma chamar de elétron de diferenciação. Então nós fazemos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p3, colocamos os elétrons, veja, 1, 2, 3. Esse aqui então é o nosso último elétron, que é o elétron chamado elétron de diferenciação. Então ele está num subnível P da camada 2, do nível 2, né? E a gente tem que caracterizar os números quânticos. Então vamos a eles. O primeiro número quântico é o número quântico correspondente a esse 2 que aparece aqui. O número que aparece antes da letrinha sempre dá o número quântico principal, me indica a camada, então nesse caso é 2. O segundo número quântico é o L. O número quântico L, ele me diz a forma do orbital. É o 0, 1, 2, 3. Se for subnível do tipo S, subnível do tipo P, subnível do tipo D, subnível do tipo F. Como aqui é P,
Então, isso me conta que o L, SP, o L é igual a 1. O número quântico magnético, ele vai nos contar em qual dos orbitais se encontra o nosso elétron. Então, quando você faz os orbitais, é muito simples. Para cada orbital, o quadradinho do meio vale um ml, sempre zero. O quadradinho da esquerda vale menos 1 e o da direita vale mais 1. Se por acaso você tiver, por exemplo, um subnível do tipo D, que tem 5 orbitais, 1, 2, 3, 4, 5, quais são os valores possíveis de ml? Vamos lembrar o que eu acabei de falar. O quadradinho do meio vale 0. Os da direita valem, na sequência, mais 1, mais 2, e para a esquerda, menos 1, menos 2, e assim por diante. Então, o nosso elétron está no terceiro orbital. Então, o valor de ml dele é mais 1. E, finalmente, o spin. O spin, ele diz respeito ao elétron, se ele é up ou se ele é down. Então, o spin pode ser mais meio ou menos meio. Ou ainda, menos meio ou mais meio. O que interessa é que eles têm que ter spins opostos. Como esse é o primeiro elétron e nós não atribuímos uma convenção, eu posso colocar qualquer um dos dois valores. Então, o spin, que é o ms, nesse caso, eu vou colocar assim, pode ser mais ou menos meio. Vamos ver mais uma questão. Essa é uma questão que eu selecionei da UDESC agora desse ano, que passou. Então, ele diz assim, em um mesmo átomo não podem existir dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Isso é o princípio da exclusão de Pauli. Como consequência disso é que surgiu o número de spin. Então, se nós considerarmos um S, por exemplo, se eu tiver dois elétrons, como é que eu faço a representação disso? 1, 2. Vamos achar os números quânticos? Vamos achar os números quânticos para esse elétron do lado de cá. Vamos encontrar os números quânticos desse primeiro elétron. Então, os números quânticos do primeiro elétron. O N é esse 1. O L, vamos lembrar o L? O L pode ter valores 0, 1, 2, 3. Depende se é subnível S, P, D ou F. Como é um subnível S, o L vale 0. Quanto vale o ml? Olha, o ml, quando só tem um quadradinho, ele é sempre 0, não tem como escapar disso. Agora, e o spin? Bom, o spin desse primeiro elétron, vamos combinar que ele vale mais meio. Quais serão os números quânticos agora do segundo elétron? Então, os números quânticos do segundo elétron vão ser muito parecidos com o do primeiro. É o mesmo N, está na mesma camada, é o mesmo L, está no mesmo subnível, é o mesmo ml, está no mesmo orbital. Porém, princípio da exclusão de Pauli, o conjunto dos números quânticos não pode ser o mesmo. Então, o spin dele vai ter que ser menos meio, porque eu falei que esse era mais meio. Então, nós temos aqui o conjunto de números quânticos do segundo elétron e aqui o conjunto de números quânticos do primeiro elétron. Então, em um mesmo átomo não podem existir dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. É o princípio da exclusão de Pauli. Vamos ver mais uma questão. Nessa questão, ele pede o seguinte, ele dá uma distribuição eletrônica e pede para a gente analisar essa distribuição eletrônica. Repara que essa distribuição eletrônica já está pronta
e esse átomo ele tem 6 camadas eletrônicas, porque a distribuição eletrônica vai ter 6. Quer dizer que ele é um cara do sexto período. Então a primeira afirmação está correta. O elemento químico apresenta elétrons nas camadas K, L, M, N, O, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa primeira afirmação está certa. Diz que o elemento químico é um metal de transição do sexto período. A gente já sabe que ele é do sexto período, 6 camadas. Toda vez que a distribuição eletrônica terminar em subnível D, significa que ele está no meio da tabela, ele é realmente, né, um elemento de transição, um metal de transição, como a gente viu nas nossas aulas de tabela periódica. Então, isso está correto. Para se tornar um cátion bivalente, o elemento químico perde 2 elétrons no subnível 5D. Muito cuidado com isso. Ele não perde elétron do último subnível, ele perde da camada mais externa. Isso está errado. Ele perde da última camada, que é a camada 6, então ele vai perder elétron do 6s2. Então, é daqui que ele vai perder esses elétrons. Ele não vai perder os elétrons do 5D. O elemento químico apresenta 24 elétrons com o número quântico secundário L igual a 1. L igual a 1 é o subnível P. No subnível P, nós temos o 2P, o 3P, o 4P e o 5P, pegando essa distribuição eletrônica. Somando os elétrons que aparecem ali em cima, tem 24 elétrons no total, isso está correto. Finalmente, ele diz que o elemento químico apresenta todos os orbitais preenchidos com elétrons de spin mais e menos meio. Isso não está correto. Por quê? Se olharmos para o 5D5, nós temos 5 orbitais, no subnível D tem 5 orbitais, e temos só 5 elétrons, seguindo a regra de Hund, coloca um elétron em cada orbital, todos eles têm o mesmo spin, ou mais meio ou menos meio, eles não têm spin mais e menos meio. Por isso que essa afirmação 16 está incorreta. Ok? Mais uma questão. Fala sobre as teorias atômicas, né, e fala sobre o modelo de Bohr. Cuidado para não confundir o modelo de Bohr com o modelo quântico. O modelo de Bohr é aquele dos níveis de energia, né, e do segundo, o modelo de Bohr, o elétron circula em órbita com raio definido. Isso é verdadeiro. Vamos anotar aqui. Isso é correto. O elétron é descrito por uma função de onda. Isso não é verdade. Isso vem pós-modelo de Bohr, né, é resultado do modelo quântico, quando você descreve o elétron como uma onda ou como uma partícula onda. E como resultado do modelo quântico é que nós escrevemos o elétron com 4 números quânticos. Né? Isso então não é proposição do Bohr, por isso que essa 2 e a 3 estão erradas. E o Bohr concorda com o Rutherford. Toda a massa do átomo está concentrada no núcleo. O elétron tem uma massa desprezível, então isso aqui, né, estaria correto e, portanto, a nossa resposta dessa questão seria a letra D. Espero que você tenha gostado. Uma boa prova. Até a próxima.